Om Mani Padme Hum. Hora de finalizar Aquário, vamos trazer as nossas últimas ilustrações. Quando a gente fala em Aquário, a primeira coisa que vem à nossa mente é um local onde você coloca água para colocar peixes, né? Mas o sentido verdadeiro do signo de Aquário é representar o aguadeiro. O aguadeiro é aquele que derrama a consciência na humanidade. E para isso eu trouxe uma carta para poder a gente ilustrar e finalizar aqui. Aqui a gente vê o aguadeiro, essa figura derramando a consciência. Aqui a gente vê o elemento ar, que ele dá voltas e ele circula todo o quadro. Assim como a nossa consciência, à medida que ela se expande, ela vai trazendo luz ao nosso redor. Então o aguadeiro, ele derrama consciência, ele derrama o elemento ar, ele derrama a compreensão do sagrado. Na carta também a gente vê uma estrela iluminando o céu. A gente sabe que astronomicamente as estrelas são sóis, porém eles são sóis tão distantes que a gente enxerga como apenas uma estrela, como apenas um pequeno brilho. E assim é a forma como a gente desenvolve os signos de Aquário dentro da gente. A gente vai compreender que por mais que a gente seja um sol único e individual, a gente também é uma estrela vista de longe quando a gente se encontra num céu extremamente profundo e extremamente infinito. Em termos básicos, dentre os bilhões de humanos que existem na Terra, você é apenas mais uma estrela. Não que você não tenha importância, não que eu não tenha importância, mas a gente é mais uma estrela. A gente não é a única estrela, o único sol que brilha. Isso é Aquário. Embaixo a gente vê flor de lótus. A flor de lótus é considerada uma flor altamente espiritual. Quando a gente estuda o sistema de chakras, a gente ouve que o chakra coronário é o chakra representado por um lótus de 1000 pétalas. O que isso significa em termos básicos? Que a gente tem a capacidade de conexão com o sagrado, mesmo que a gente não tenha a total compreensão do que ele representa. Isso seria o nosso chakra coronário e a nossa capacidade de receber a consciência do aguadeiro. E como a gente já está desenvolvendo o terceiro nível do elemento ar aqui em Aquário, a gente vai entender que existe uma grande necessidade da responsabilidade pelo verbo, porque o verbo é o Criador. Portanto, enquanto eu falo desses temas aqui nos vídeos, eu estou também ampliando a minha consciência, a minha própria consciência. Eu sou o primeiro que ouve. Porque geralmente no nosso dia a dia a gente fala coisas muito da boca para fora. A gente fala muitas vezes coisas impensadas. Então a gente está utilizando mal o verbo. Por isso que o silêncio ele vale sempre muito mais. Aqui a gente vê também essa caveira. E é importante a gente lembrar que Aquário é regido também por Saturno. Então, à medida que a gente busca evolução para o nosso mundo, a gente também tem que honrar as estruturas que já foram construídas até aqui. Então, essa caveira, ela vai representar a transição do antigo para o novo. Ela vai representar a transição a partir de uma forma de respeito da velha ordem para uma nova ordem, para uma nova forma de enxergar e de viver a realidade. De uma forma geral, é uma carta um tanto simples de elaborar. O aguadeiro que derrama consciência, a transição representada pela caveira e uma estrela se destacando no céu, junto das flores de lótus aqui embaixo, representando que a gente tem infinitas formas de nos conectarmos com o sagrado a partir da mente universal, representada por Urano. Quando a gente vai desenvolver o 11º signo, o penúltimo dos signos, é um momento onde a gente já vai ter encontrado com todas as questões pessoais, as nossas provas pessoais, os nossos talentos, as nossas sombras. A gente vai ter olhado para os nossos medos, para os nossos desafios, para as nossas riquezas. A gente já vai ter olhado para dentro, a gente vai ter olhado para cima, a gente vai ter olhado para baixo. E quando a gente chega em Aquário, é o momento da gente olhar para o lado. Porque Aquário é o signo do ser humano, é o signo do irmão, é o signo da fraternidade e da humanidade. Então, em Aquário, você não vai mais pensar apenas em você, para você, com você. Você vai pensar
olhando em quem está do seu lado também. Porque sem a pessoa que está do seu lado a nível impessoal, sem os amigos, você não consegue de fato evoluir. Você simplesmente se fecha dentro de uma bolha. Porque quando você está isolado, você pode até sentir que você tem o seu próprio poder nas suas mãos. E você controla a sua realidade. E você controla as pessoas que estão à mercê do seu poder. E você controla aquilo que você sente, aquilo que você fala. Mas você está de alguma forma travando o fluxo da sua própria vida. Porque quando a gente distribui o poder, do qual ele já foi dito que tem que ser distribuído, porque o poder não é meu, não é seu, ele é nosso, a gente vai encontrando de fato o fluxo do Espírito na nossa própria vida. Mas ele deve ser compartilhado, porque nós somos uma unidade. E à medida que a gente se conecta a esse fluxo, a gente vê que a gente está eternamente conectado à árvore do conhecimento. A gente tem acesso à abundância, mas esse acesso ele não deve ser retido, ele deve ser liberado para poder fluir ao nosso redor, como se a gente tivesse inserido num fluxo de tempo que está acontecendo o tempo todo, sem a gente querer se fechar nele. Porque Aquário vai representar essa questão fora do tempo, esse fluxo fora do tempo, esse fluxo fora da matéria, que de alguma forma pode aparentar que nos aprisiona, mas é aqui que a gente tem a possibilidade de trazer essas infinitas ideias e materializá-las para poder progredir com o nosso avanço de consciência. Se a gente quer realmente ter conexões ainda mais elevadas de acordo com as nossas infinitas possibilidades, conexões até mesmo com outras dimensões, com outros planetas, com outros planos, com outros seres, a gente precisa ter realmente um pensamento humanitário. Caso contrário, é como se esses possíveis seres, por exemplo, esses irmãos de galáxia, fossem olhar para a gente e perceber que, sendo que nós fazemos parte de um único organismo, de um único grande organismo, de um único planeta, se a gente fosse olhar de fora o nosso planeta, a gente enxergaria um grande corpo que está se debatendo e se degladiando. Como que a gente terá a capacidade de avançar num nível ainda mais elevado de consciência, até mesmo além da globalidade, se a gente se degladia, se a gente se maltrata? É como se você, como um ser isolado, ficasse brigando a sua mão com o seu peito, a sua cabeça com seu joelho, e assim seria a forma como a gente enxerga a humanidade atual de fora. Uma briga entre si, sendo que todos somos um. Dito isso, à medida que a gente vai avançando, principalmente em tecnologia, que esse é o tema de Aquário e é um tema que está cada vez mais avançado, a conclusão que a gente vai chegar é a seguinte: por mais que o mundo avance em tecnologia, não necessariamente o mundo estará avançando em consciência. E se o mundo avança muito em tecnologia e não acompanha o nível de consciência, consequentemente vamos chegar num ponto onde a tecnologia terá até mesmo a capacidade de nos dominar. Isso soa um tanto utópico, mas a gente deve considerar que é algo considerável. Então, à medida que esse coletivo, que esse consciente coletivo, que essa tecnologia avança, o indivíduo, nós como seres isolados, devemos também acompanhar, porque o avanço está cada vez maior. Se a pessoa não acompanha pelo menos um pouco, ela facilmente será enganada e passada para trás, e essas coisas que a gente já vem vendo até então. Então, Aquário, o 11º signo, já nos lembra que a gente precisa se fazer humanos. E se fazer humanos é ter desenvolvido todas as outras 10 etapas, todos os outros 10 signos até aqui já falados. E nisso a gente faz da humanidade, ou pelo menos de parte de pessoas dentro da humanidade, amigos. E esse também é um tema de Aquário. E quando a gente fala de amigos, a gente está falando de pessoas que conversam e que têm ideais afins. Pessoas que não necessariamente precisam saber das suas questões pessoais, mas que compartilham de temas iguais. Por exemplo,
exemplo, eu posso dizer que todas as pessoas que estudam de verdade astrologia são meus amigos. A gente conseguiria trocar figurinhas se a gente parasse para conversar, porque esse é um tema do qual eu compartilho de forma impessoal. Eu aplico na minha vida pessoal, mas é um tema que vai muito além de ficar apenas retido nas minhas mãos. Então, aqueles que estudam astrologia são meus amigos, considerem-se. A gente deve fazer amigo verdadeiro de quem a gente é e do que a gente tem a oferecer, o próprio sagrado. A gente precisa ser amigo e se colocar como companheiro do nosso próprio sagrado, da nossa espiritualidade, dessa espiritualidade que a gente compartilha. Como se fosse um parceiro invisível que nos acompanha, que nos estimula a agir, que nos estimula a ser cada vez mais humanos. Então, o nosso principal amigo, ele está no nosso coração, ele está no céu, ele está na terra, ele está ao nosso redor. E para poder você se colocar como humano, como uma pessoa que de fato se tornou já um indivíduo e que pode se compartilhar, você vai precisar encarar as suas próprias loucuras, as suas próprias excentricidades. Você vai precisar se colocar no mundo e fazer no mundo algo que apenas você poderia fazer. Porque a gente sempre precisará lembrar que, mesmo que sejamos todos uma unidade, somos cada um únicos. Cada um de nós tem uma capacidade única de colocar algo inovador no mundo, mas nem todos chegam nesse ponto, porque a gente precisa trabalhar a consciência, trabalhar o autoconhecimento para poder de fato avançar. E para poder a gente colocar essa diferença no mundo e compartilhar quem a gente é, a gente naturalmente pode passar por momentos de zombaria, por exemplo, onde não te levarão a sério. E isso faz parte também. Você que precisa honrar a sua vida, não esperar essa honra vinda de fora. A sua aceitação precisa ser por inteiro. A sua inteireza precisa ser colocada se você vai de fato se mover em criação, junto do Criador. A visão interna, o seu olhar para dentro, apenas você tem. As suas ideias, a sua imaginação, aquilo que você tem para criar, apenas você tem, apenas você conseguiria colocar no mundo. Claro que, consequentemente, outras pessoas compartilhariam disso também. E isso vai nos tornando cada vez mais interconectados e nos lembrando da nossa humanidade. Porque aqui em Aquário a gente já vai precisar ter entendido que, por mais impessoais que nós também devamos ser em compartilhamento com o outro, a gente precisa entender também que nós temos paixão, que nós temos desejos, que nós temos medos, que nós temos inseguranças, e isso faz de nós humanos, algo que a inteligência artificial, por exemplo, jamais poderá alcançar. Por mais que ela seja avançada, quando a gente vai analisá-la apenas pelo lado aquário, que é o que ela representa, apenas essa faceta, ela não vai englobar os outros signos. Uma inteligência artificial não precisa de comida, uma inteligência artificial não tem calor no coração. Então a consciência humana jamais será substituída. E para finalizar, de fato, a gente teve entre nós um grande aguadeiro. Esse aguadeiro foi conhecido como Jesus. Jesus foi o maior dos amigos do ser humano, eu poderia dizer, porque ele veio trazer um nível de consciência alcançável por todos nós. Ele poderia ter retido tudo para ele, como um ser iluminado, como um ser único, como um ser com uma hierarquia evolutiva muito maior do que a nossa. Mas não. Ele se fez amigo e ele olhou para os lados também. Ele quis mostrar e quis nos lembrar que nós temos capacidades de alcançar o reino dos céus também. Então ele trouxe toda uma dimensão inteira de consciência para a gente, trazendo essa possibilidade de irmos além do que a gente acha que pode alcançar. A gente tem capacidades muito grandes que a gente consegue alcançar à medida que o autoconhecimento, que é a principal função do ser humano, é colocado em prática, é colocado em ação todos os dias da nossa vida. Ele mesmo disse que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas. Ele quis nos dizer que nós temos a capacidade de alcançar o que ele alcançou,
o reino dos céus, de alcançar um nível de consciência compatível ao ser humano, compatível à nossa evolução. E faz apenas mais de 2000 anos que ele veio nos trazer isso e a gente ainda está no caminho. Porém, a obra de Jesus e o que ele trouxe é tema do signo seguinte. Sigamos para peixes.